E aí, belezinha? Bom, eu de vez em quando tenho uma impressão que os websites que eu navego e tal estão ficando um pouco chatos. O que eu quero dizer com chato? Bom, as interfaces estão muito parecidas umas com as outras, tal, e às vezes dá a impressão que eu tô saindo de um site e indo pro outro e que parece que eu não saí de um site pro outro, parece que eu tô ainda no mesmo site, tá? Eu acredito que o que tá causando essa impressão é que as pessoas estão priorizando muito a usabilidade na interface, tá? E deixando de lado um pouco o visual design. Direção de arte é sim muito importante. E a gente tem que continuar fazendo visual design. Essa também é a função do designer, além de usabilidade, além de arquitetura da informação e tudo mais numa interface. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre direção de arte para websites, tá? E mostrar como alguns websites, eu escolhi alguns exemplos, tá? Como eles resolvem muito bem a questão das suas interfaces com estilos completamente diferentes um do outro, que torna o website um pouco mais interessante visualmente, tá? Aqui eu não fico com essa impressão então que eu tô saindo de um site, entrando em outro e parece que eu não mudei de site, tá? Esses sites que eu vou mostrar aqui agora, então eu escolhi alguns para a gente falar sobre direção de arte para interfaces. Beleza, então eu separei aqui algumas referências, né, de direção de arte para websites e eu vou dar uma passada uma por uma e comentando então por que direção de arte faz toda a diferença e pode ser aplicada a um website, beleza? O primeiro é esse aqui e é um site institucional. Só lembrando aqui que eu abri todos esses links aqui, escolhi esses sites lá no AWW Awards. Eu nunca sei falar o nome desse site direito, mas é isso, tá? Eu fui lá, peguei os mais recentes lá e tal, e fui abrindo aqui aleatoriamente, beleza? Alguns que eu achei legal. Então tá, esse aqui é um site institucional, tá? E a gente vem de uma geração de sites institucionais que basicamente são quase templates bootstrap, né? Na verdade, eu estou exagerando, deu uma mudada boa, os sites institucionais passaram a abandonar aquela estética bootstrap, né? Quando eu falo estética bootstrap, eu estou me referindo ao Get Bootstrap, que é esse framework aqui de CSS, beleza? Que aí o que aconteceu foi que quando o Bootstrap surgiu, a maioria dos sites então tinha mais ou menos essa estética aqui do Bootstrap e tal, e isso foi ficando meio chato, né? As startups dominaram aí um certo mercado e começaram a publicar landing pages, então a gente tinha muitas landing pages feitas só com Bootstrap, e aí ficava tudo mais ou menos com a mesma estética. Então, voltando aqui ao exemplinho, primeiro exemplo, um site institucional, muito simples, e a gente já percebe então questões básicas de design, tá? Os fundamentos, que é área de respiro, então a gente tem muito espaço em branco aqui, digamos assim. Tipografia, então uma boa tipografia com uma boa legibilidade, o jeito, né, com que essa tipografia é usada aqui nas frases. Então a gente tem um bom espaço entre linhas, a gente pode ver que o kerning entre uma letra e outra aqui, ele provavelmente foi modificado, então isso aqui já vai começando a fazer parte dessa direção de arte. Provavelmente todos os títulos vão ter esse mesmo espaço entre uma letra e outra, tá um pouco mais espaçado, talvez então para dar uma impressão um pouco mais de leveza. Esses pequenos detalhes é que vão compondo, então, a questão da direção de arte, tá? Então a gente vê na tipografia, cores, né? Não precisa nem comentar, é muito claro aqui os tons de azul e tal, e aí a pessoa, o designer que desenhou esse layout foi explorando, então, várias camadas dos tons de azuis e tal, mais área de respiro e tal. Então, quando eu entro nesse site aqui, que é um site institucional, né? Eu sinto essa impressão de leveza. Ó, ele colocou aqui, ó, isso aqui tem muito site que tem essas 3 coluninhas aqui, né? Famoso, 3 colunas e tal. E ele tirou a box, ele não colocou elas dentro de uma box. Ou seja, eu continuo percebendo que esse site tem uma certa leveza, tá? Então, a direção desse arte me leva a ter essa sensação, beleza? Aí a gente vai para um próximo exemplo, então, que eu separei aqui, que é uma direção de arte completamente, assim, minimalista, tá? E por que eu separei ela? Porque
olha só, cara, é preto e em cima do branco e pronto, tá? E isso aqui também é direção de arte. Isso aqui é design, tá? É puro design, é conceito de design. A interface em si de um website, ela não tem que seguir frameworks de componentes visuais, tá? A interface ela tem que seguir conceitos de design. Então, olha só, muito limpo, muito clean, preto, branco. A gente vê a tipografia, então, bem definida aqui, né? Bem, tudo sem serifa e tal. E aqui, então, quando entra os projetos, aí sim a gente tem cores, porque é o portfólio deles, né? Mas mesmo assim, fazem questão de manter o preto e branco de interface aqui e tal, e interferindo o mínimo possível nos thumbnails aqui. Então essa direção de arte claramente é uma direção de arte minimalista. Se a gente pega essas duas primeiras sections aqui antes de entrar no portfólio, é muito bem feito, é muito claro, né? E é muito bom com pouco. Então direção de arte também tem essa questão de você saber dosar, tá? Acho que seria a próxima coisa que eu poderia fazer é tipo, você não precisa encher uma interface de coisas, tá? Para ter uma boa direção de arte, beleza? O próximo aqui que eu separei é esse aqui usando ilustrações, tá? O que eu queria mostrar mesmo aqui é a questão das ilustrações. Essa pessoa usou ilustrações, então, em cada section aqui, ó, né? E ela vai explicando, então, tem até a versão em português aqui, vamos ver o que mostra na versão em português. É um site de experiência, ele tá recomendando usar um headphone e tal, e aí ele vai passando, então, pelas sections, beleza? E aí todas as sections têm ilustrações e tal. Se a gente clica aqui, aí ele abre a section e aí sim a gente tem um pouco mais de informações, todas com ilustrações e tudo mais. Então acaba sendo uma experiência bem diferente, com uma direção de arte completamente diferente dessa minimalista e dessa institucional. Belezinha? Bom, o próximo que eu separei também usa ilustração, só que eu queria mostrar aqui como foi utilizada a questão da tipografia, tá? Olha só, a gente está acostumado muito com sites, os sites mais contemporâneos, né, tal. A gente usa muita tipografia sem serifa, tal. Não, é uma impressão minha, na verdade. Posso estar falando algo aqui equivocado, mas a maioria dos sites que eu navego a gente utiliza a tipografia, então, sem serifa, né? E nesse site aqui, acredito eu, por conta da marca, né? O próprio logo da marca aqui, ó, L'Occitane, utiliza uma fonte serifada e tal. E aí eles conseguiram aplicar de uma maneira de muito bom gosto também uma fonte serifada. Por que não? Fonte serifada também é uma fonte, tá? E também serve para web. E aí, então, eles mesclaram ilustrações fofinhas, bonitinhas, com uma seleção de tipografias que eu achei bem interessante. Então tem essa aqui meio que escrita à mão, né, tal, ilustraçõezinhas e a tipografia serifada. E então a gente vai continuando a navegação, continua tendo ilustrações, um site muito bem feito também, e continuam aplicando as duas fontes aqui, tipografias e tal. Achei bem interessante esse tipo aqui de uso, né? Esse tipo de direção de arte para um site de perfume, né? A próxima aqui é um site de portfólio e tal. Se não me engano aqui, aparentemente é de decoração, arquitetura e interiores, né, tal. E esse aqui eu achei interessante a direção de arte ser bem assim despojada, tá? Os elementos se sobrepõem, a gente tem um padrãozinho aqui no fundo, mas que ele não preenche o fundo inteiro do site. Então a gente vê que a pessoa que desenhou essa interface aqui, ela fez isso tipo claramente intencional e para mim funciona, tá? Eu achei bem legal. Tem uma outra coisinha aqui de usabilidade que eu já não achei interessante. A questão do menu tá aqui, ó. Tipo, eu quase não entendi que era um menu, tá? E aqui na navegação dos produtos, do portfólio, que também eu achei não muito bom aqui essa fonte girada, mas como isso aqui não é um review de usabilidade, é um review de direção de arte, eu achei uma direção de arte interessante para um site de portfólio aqui e tal, bem clean também, a utilização das cores e tal, e esse posicionamento dos elementos de uma maneira bem despojada na interface, também é direção de arte. Você tem que definir isso. Olha, a marca
tem essa visão aqui que é bem contemporânea e tal, então o website tem que acompanhar essa ideia de contemporaneidade e das coisas serem mais despojadas e tal, e aí a gente vê isso refletido aqui em como essa interface foi definida. Continuando aqui então, o próximo, ele é muito... A direção de arte dele é muito evidente pelo jeito como ele foi construído, tá? Eu vou começar a rolar aqui, ó, e a gente vê que tem essa distorção aqui no scrolling e tal, e quando a gente passa o mouse, aí tem uns glitches, ó, quando a gente coloca o mouse em cima tal. Então, essa direção de arte aqui, para mim tá muito claro que ela foi inspirada em tecnologia, tá? E tem esses efeitos aqui muito de distorção e de algo remetendo, então, a essa interferência tecnológica, tá? E aí, claro, paleta de cores e tipografia muito bem definidas também, mas é uma experiência completamente diferente desse site aqui, experiência visual, né, que eu tô comentando. É uma experiência visual, então, e artística completamente diferente desse e de todos os outros que eu mostrei até agora. E, bom, eu achei muito legal esse site aqui. É um site de um evento, né? Pelo que eu tô vendo aqui e tal. Coloca o mouse em cima do botão, faz um monte de glitch. Ó. Então isso é direção de arte também, tá? É você definir esses comportamentos e como isso vai aparecer e falar, não, a gente tem que usar glitch. E aí você começa a explorar essa metáfora e tudo mais. Que eu não me aprofundei muito aqui no tema do site e tal, o que é, mas com certeza deve estar fazendo muito sentido aqui com o tema do evento, né? Beleza? Bom, era isso que eu tinha para mostrar, os exemplos que eu separei. Então, só recapitulando, ó, site institucional, uma direção de arte clean, leve e tal. Eu consigo ter essa impressão quando eu entro nesse site, tá? Esse outro site, minimalista, também muito clean, muito leve, mas aqui eu queria mostrar então que o minimalismo, tá, desse site aqui é só preto e branco, com exceção do portfólio aqui, que aí tem os thumbnails, né? Mas a direção de arte do website é muito boa, muito bonita, muito bem feita, com preto e branco e tipografia. Então você não precisa ilustrar o site inteiro de cima e embaixo para falar que o site tem uma boa direção de arte, tá? Mas aí nesse aqui a gente já tem bastante ilustração, inclusive animadas e tudo mais. E também funciona muito bem, tá? Ele cumpre a sua função, digamos assim. Então fica muito claro, né, o uso das ilustrações aqui e uma direção de arte muito bem feita. Tá muito bonito esse site, certo? Esse aqui também é de ilustração, tal, mas eu queria ressaltar mais o uso da tipografia aqui, tal, mas um site também que usa ilustração e muito bem feito, tá? Tem uma direção de arte muito característica. Esse aqui de portfólio e tal, e por fim esse aqui que eu acabei de mostrar agora há pouco. Todos eles muito distintos e ao mesmo tempo com uma direção de arte muito bem definida, beleza? Bom, então é isso, espero que tenha conseguido clarear um pouco aí essa questão de direção de arte para websites, tá? E eu acho legal, acho interessante para a gente não deixar a internet boring, não deixar a internet chata, tá? Os sites não devem ser todos iguais, tá? Porque dá pra gente ter um site com uma boa usabilidade, tá? Dá pra gente ter um site com todos os conceitos de design, de contraste, legibilidade, tudo certinho e com uma direção de arte boa, que não seja só um bootstrap da vida, belezinha? Bom, então é isso. Se você gostou, deixa um like aí. Se você não assina o canal, assina aí e te vejo no próximo vídeo.